Tem muita gente falando que a crise do coronavírus pode ser pior que a crise de 29, que ficou conhecida como Grande Depressão, por ser a maior crise da história. Mas será que é isso mesmo? Eu sou César Sperandi, economista aqui do Economy, que é a tradução da economia e das crises, e agora eu vou te contar o que aconteceu na crise de 1929, quais são as semelhanças, quais são as diferenças com a crise que a gente vive hoje. Para você que já segue o Econoweek, tamo junto. Para você que não segue, seja muito bem-vindo. A gente está em todas as redes sociais, além do WhatsApp. O link para receber as notícias está embaixo do nosso vídeo do YouTube. E já aproveita e compartilha esse conteúdo com quem você sabe que vai gostar desse tema. Falando em crise, a corretora Toro, nossa parceira, fez um relatório completão sobre os impactos dessa crise no Brasil e quais são as perspectivas dos investimentos, setor por setor, comentando de ações e fundos imobiliários. Além disso, eles têm aquela promoção de quem investir com eles ganha 100 ações da Oi. Os links do detalhe dessa promoção e do relatório estão embaixo do vídeo do YouTube. A crise de 29, que também ficou conhecida como a Grande Depressão, começou com o crash da Bolsa Americana em 1929 e é considerada a maior crise da história. Curiosamente, uma das principais interpretações dessa crise é que ela teve início pouco depois da Primeira Guerra Mundial e chegou de fato ao fim apenas depois da Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ocorreu em terreno europeu entre 1914 e 1918, com os Estados Unidos fornecendo alimentação, armamento e empréstimos aos seus aliados e saindo ileso, já que não teve batalha em solo americano. Com o fim da guerra, a Europa estava destruída e mais uma vez os Estados Unidos reforçaram a ajuda na reconstrução, aumentando sua hegemonia econômica e ficando ainda mais ricos com o crescimento industrial, vendendo de tudo para os países destruídos. Além de contar com forte expansão do crédito, com um mercado financeiro bastante desregulamentado. Os loucos anos 20, como ficou conhecido esse período nos Estados Unidos, foi marcado por crédito abundante e consumo desenfreado. Até que chegou um momento em que o ciclo de compra de bens duráveis, como carro e eletrodoméstico, foi perdendo força e muitos começaram a investir na bolsa em vez de gastar tudo. Com excesso de otimismo e amplo acesso ao crédito, várias pessoas passaram a se endividar para comprar ações na bolsa de valores. Como a bolsa subia muito, era possível pagar o empréstimo e ainda sobrar dinheiro. Mas a bolsa passou por uma supervalorização, com especialistas afirmando que a alta ocorreu em ritmo muito maior que o crescimento real da economia e das empresas. Entre 1921 e 1929, a bolsa subiu quase 500%. Muita gente, incluindo pessoas, bancos e empresas, acreditava no enriquecimento rápido e fácil. Bastava colocar dinheiro na bolsa que o investimento se multiplicaria e todo mundo ficaria rico. Quase sem nenhuma regulação, havia várias fraudes com muitas empresas que surgiam abrindo capital na bolsa depois de um IPO, cuja única função era captar recurso para investir em ações de outras empresas, impulsionadas por investidores que pegavam o dinheiro emprestado para investir, o que alimentava um ciclo vicioso. Era uma bolha em franca ascensão. Com a Europa terminando sua reconstrução e voltando à normalidade, os Estados Unidos deixaram de exportar tanto quanto antes e o consumo interno não acompanhou tudo o que estava sendo produzido. Com uma produção muito acima da demanda americana, os preços das coisas começaram a cair bastante e nessa hora muitos bancos pequenos começaram a falir, principalmente os bancos ligados ao agronegócio, cuja população já enfrentou o desemprego mais cedo do que todo mundo diante da mecanização das lavouras. Os preços das ações começaram a cair e vários investidores experientes perceberam isso, mas a maioria dos inexperientes continuou investindo com muita força. A materialização do problema de fato aconteceu em 24 de outubro de 1929, que ficou conhecido historicamente como Quinta-feira Negra, quando houve o crash da Bolsa Americana. Nesse dia, muita gente foi à Bolsa tentar vender suas ações, mas quase ninguém estava disposto a comprar essas ações. Dessa maneira, o preço das ações caíram abruptamente. Entre o pico da Bolsa em 1929 e o pior ponto da crise, lá em meados de 1932, a Bolsa caiu de 380 para ao redor de 40 pontos. Foi uma queda de 90%. Foi então que as pessoas começaram a ir aos bancos para pegar dinheiro que estavam precisando para tirar das contas, mas perceberam que vários bancos também estavam investindo agressivamente na bolsa e começaram a falir. Mais de 5 mil bancos fecharam as portas nos Estados Unidos durante essa crise. No final das contas, as pessoas perderam seus investimentos na bolsa, muitos também ficaram sem suas economias nas contas bancárias, além de perderem seus empregos, já que muitas empresas decretaram falência. Vale lembrar que as empresas que investiram muito
muito na bolsa começaram a falir primeiro, mas com a alta do desemprego, outras também começaram a quebrar porque não tinha mais cliente disposto e nem com dinheiro para comprar seus produtos. Para piorar, como os Estados Unidos tinham se tornado o grande centro financeiro mundial, vários outros bancos e empresas começaram a falir em outros países, principalmente na Europa, outro centro comercial e financeiro desenvolvido no período. É claro que o Brasil também sofreu com isso. Na época, praticamente a gente só vendia café para o resto do mundo, que deixou de ser consumido, já que não era um bem essencial que logo foi cortado do cardápio. O PIB americano, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, encolheu 1/4 do tamanho entre 1929 e 1933, já considerando a inflação. E o desemprego atingiu 25%. É como se uma a cada 4 empresas deixasse de existir, ou como se uma a cada 4 pessoas perdesse o emprego. Com o governo e a economia americana marcados pelo liberalismo, quase em sua forma mais pura, e o mercado financeiro praticamente sem regulamentação nenhuma e sem socorro, portanto, não tinha seguro-desemprego nos Estados Unidos, agravando a situação das famílias. O presidente dos Estados Unidos na época, Herbert Hoover, pouco fez para combater a crise, já que a crença no liberalismo mais extremo dizia que a economia se autorregularia e tudo voltaria ao normal sem que nada precisasse ser feito. Foi só em 1934 que a economia começou a dar os primeiros sinais de que ia sair do atoleiro que se meteu. Sem os efeitos esperados, foi eleito um novo presidente americano, Franklin Roosevelt, que mudou radicalmente o combate à crise e instalou um plano chamado de New Deal. O New Deal era um plano de grande intervenção do Estado na economia, aumentando a regulação do mercado financeiro, o controle de produção, também criou o salário mínimo e a jornada de trabalho reduzida, reduziu a carga horária dos trabalhadores, além do seguro-desemprego, e principalmente começou várias obras bancadas com dinheiro público, como construção de ferrovias, portos, instalação de eletricidade no campo e por aí vai. Tudo isso para gerar emprego. Mesmo assim, o estrago já estava feito e os resultados foram limitados. Ao mesmo tempo, crescia uma onda de aversão ao liberalismo por causa dos efeitos dessa crise, fazendo ganhar corpo movimentos extremistas no mundo todo, como o comunismo de um lado e regimes fascistas e nazistas de outro, que prometiam o fim do desemprego. Foi justamente esse um dos fatores que alimentou o surgimento da Segunda Guerra Mundial, quando terminou, consolidou a recuperação econômica dos Estados Unidos e do mundo, por mais contraditório que isso possa parecer. Até hoje, os economistas não são unânimes em apontar as causas dessa crise. Há quem diga que o Fed, o Banco Central Americano, devia ter socorrido os primeiros bancos logo nas primeiras falências, o que não aconteceu. Keynes, cujas teorias se inspiraram em boa parte no New Deal, defendeu que houve uma crise de superprodução, com aumento dos lucros das empresas que não foi acompanhado pelo ganho de poder de compra e salário dos mais pobres, que não podiam usufruir dos bens produzidos e, portanto, não formavam um mercado consumidor mais forte, mais robusto. A solução que ele teria dado seria a ajuda do governo ou corte de imposto aos mais pobres antes da crise se instaurar, e algo como o New Deal depois do estrago já feito. Tem outra linha importante de pensadores que condenam o New Deal e as ideias de Keynes, mostrando que a crise teria sido superada mais rapidamente se o socorro tivesse sido mais pontual, já que todos os gastos públicos foram pagos pela própria população via aumento de impostos. E a crise só de fato terminou depois do governo cortar os gastos substancialmente depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Sem muito consenso, o fato é que a Bolsa Americana só recuperou o mesmo nível de antes da crise de 29 em 1954, 25 anos depois. Mas o que dá para comparar da crise de 29 com a crise atual? Pouca coisa. A Grande Depressão foi uma crise possivelmente gerada principalmente por otimismo exagerado no crescimento na bolsa de valores, com a crença de enriquecimento fácil e rápido com esses investimentos. Tudo isso favorecido pelo mercado financeiro praticamente sem nenhuma regulação e cheio de coisas que hoje seriam consideradas fraudes. Atualmente não há nenhum sinal de que a gente passa por uma bolha generalizada e na mesma proporção. Tem crítico que diz que algumas empresas ou setores estariam de fato supervalorizados, mas isso não parece que se aplica a toda a economia de maneira generalizada. Por outro lado, o fator principal é que a crise atual não foi gerada por excesso de otimismo na bolsa, embora muita gente se animou e investiu mais do que devia com a queda da Selic e com a queda do rendimento da renda fixa no Brasil e também dos juros mais baixos ao redor do mundo. O que aconteceu é que a gente está passando por um problema de saúde global, em que qualquer pessoa pode ser um potencial transmissor do coronavírus, o que fez que quase o mundo inteiro mandasse as pessoas
ficar em casa. Isso fez a produção global cair drasticamente, as pessoas perderem o emprego, mas não há uma perda de fé no liberalismo como aconteceu em 1929. Também não há um sentimento de que o mercado financeiro é perigoso por ser muito desregulamentado. Ao contrário, a gente está próximo do período de maior regulamentação do mercado financeiro da história, onde tem mais regras de funcionamento, principalmente desde a crise mais recente de 2008. Toda a economia é muito mais regulada, muito mais cheia de regras do que naquela época. Não vai dar tempo de eu falar da crise de 2008, mas se você curtiu esse conteúdo e se a gente tiver bastante like, eu posso fazer mais coisa desse tipo comparando a crise atual com outras crises que a gente teve ao longo da história. Que outra crise você gostaria de saber? Comenta aí. A verdade é que não interessa o regime vigente, qual o presidente que está no poder atualmente, o quão regulamentado é o mercado financeiro, a crise do coronavírus aconteceria porque é uma doença e isso estaria causando todos esses problemas, independente de qualquer coisa. Na verdade, se a gente fosse tão imprudente como naquela época, os efeitos econômicos seriam ainda piores do que estão sendo. Para falar das semelhanças entre as duas crises, em toda a queda de bolsa, como em um crash, as motivações racionais para a queda e a parte de exagero, de efeito manada. Tanto na crise de 29 como na crise atual, isso aconteceu, o que não significa que não haja consequências. Muita gente fica pessimista, vende tudo, assume o prejuízo e depois as coisas voltam a subir, embora possa não ser tão rápido. O que a gente tem que fazer é o que já tem sido feito, na minha opinião. Na medida do possível, a melhor resposta que a ciência encontrou até agora para evitar a proliferação da doença é o distanciamento social. Para combater os efeitos econômicos desse distanciamento, os governos e bancos centrais ao redor do mundo estão dando a ajuda necessária, já que ninguém devia passar fome nessa crise. Também estão tentando evitar que as empresas quebrem, o que aumentaria muito o desemprego e dificultaria a recuperação econômica quando as coisas começarem a voltar ao normal, já que muitos estariam com menos dinheiro para voltar a consumir e fazer a economia girar. Quando as coisas vão melhorar? Muita gente me pergunta se é hora de investir. Eu acredito que as coisas vão melhorar, mas não vai ser tão rápido. Então precisa ter a clareza de que não vai precisar do dinheiro investido tão rápido se você for investir em ações. As coisas mudam muito rapidamente, já que tudo é novidade e novos conceitos de como combater o problema ainda estão sendo concluídos entre os cientistas, autoridades de saúde, como a ONU, governos e bancos centrais. O FMI projeta que o Brasil vai ter uma queda de 5,3% no PIB de 2020, com o desemprego podendo passar dos 14%, mas deve voltar a ter crescimento de 2,9% em 2021, com o desemprego recuando um pouquinho, para 13,5%. Nos Estados Unidos, a expectativa é que o PIB caia 5,9% em 2020, queda maior que a do Brasil, mas também tem uma recuperação maior que a nossa em 2021, de 4,7%. O desemprego por lá deve chegar em 10,4% nesse ano, recuando para 9,1% em 2021. É claro que isso é ruim para todo mundo, mas a crise atual parece bem distante da queda do PIB de 25% que aconteceu durante a Grande Depressão. E os motivos dessa crise, diferente da de 1929, vão passar mais rápido. A Toro, que está fazendo a promoção de das 100 ações da Oi, como eu falei, também tem um relatório completão sobre os impactos e como será a recuperação da economia brasileira setor por setor, desde o setor imobiliário, viagens, varejo e todos os outros. O link está embaixo do nosso vídeo do YouTube, você já sabe. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha curtido. Pega o link lá em cima, manda para quem você sabe que vai gostar desse conteúdo. E agora eu vou dar uma olhada nos comentários e ver que crise vocês querem que eu comente no próximo conteúdo. Fui!